Meu objetivo aqui não é tanto desanimar você, mas desfazer algumas confusões para que você saiba para onde você está indo, para que você tenha certeza de que o que você está fazendo realmente é o que você está buscando e que por meio destas coisas que você decidiu fazer, você realmente está conseguindo colher os resultados que você espera obter. Primeira coisa que parece meditação, mas não é mindfulness. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre mindfulness, por isso, para eu não me repetir muito em relação àquilo que eu já falei naquele vídeo, vale a pena reforçar aqui algumas coisas e talvez complementar outras. Mindfulness é meditação para quem não quer meditar. É meditação para quem quer obter os benefícios da meditação, mas não quer se comprometer tanto ao ponto de precisar aprofundar o estudo e a prática. E desse modo a pessoa consegue realizar uma prática relativamente simples, relativamente benéfica, mas que não vai ocupar muito tempo do seu dia, não vai obrigar você a se aproximar de grupos de estudos de budismo, grupos de estudos de yoga. Enfim, é o mindfulness, é a Mac meditação. É a meditação fast food, digamos assim. Por que eu digo isso? Porque mindfulness, se vocês virem aulas, vídeos, cursos de mindfulness, vocês vão ver que, em termos práticos, tudo pode se resolver numa prática simples de 5 ou 10 minutos. Não que isso não seja benéfico, mas é muito pouco. É muito pouco. Eu sei que muito pouco é melhor do que nada, mas é muito pouco. Em 5 minutos, uma pessoa comum consegue no máximo relaxar um pouco o corpo, relaxar um pouquinho a mente e começar o processo de meditação. Quem tem alguma experiência com meditação, em 5 minutos consegue entrar em meditação. Me refiro aqui à meditação plena, aquela em que você consegue se sentar, ficar quieto, não realizar esforços para manter a estabilidade mental, mas isso demanda alguns anos de prática dedicada, disciplinada, até chegar num ponto em que você consegue entrar na plenitude da meditação em 5 minutos, às vezes até menos. O mindfulness se propõe a que o praticante se dedique por 5 ou 10 minutos apenas. Claro que ele pode se dedicar mais, né? E esses 5 ou 10 minutos seriam suficientes para aquilo que está sendo proposto. Se você tem a opção de praticar meditação em vez de mindfulness, pratique a meditação. Vai ser mais trabalhoso, mais demorado, mas os frutos que você vai colher vão ser muito melhores. Se você só pode praticar mindfulness, você só tem acesso a aulas, professores de mindfulness, tudo bem, dedique-se ao mindfulness, mas com a seguinte ressalva: entenda que o mindfulness não é meditação, mas pode ser uma ótima preparação para quem quer chegar a meditar. Ou seja, quem se dedica ao mindfulness provavelmente vai colher alguns bons frutos, vai aprender a lidar com agitações físicas e algumas agitações mentais e vai conseguir atenuar essas coisas ao ponto de chegar a uma condição de pleno preparo para começar a meditar. Meditação guiada é um caso curioso, porque em quase todo lugar que você for procurando aulas de meditação, em quase toda a parte da internet em que você pesquise meditação guiada, você vai encontrar inúmeros, milhares de vídeos, milhares de conteúdos, milhares de orientações com meditações guiadas, práticas de meditação guiada. E o nome já está dizendo, bom, é meditação. Chama meditação guiada, como é que pode não ser meditação?
Aí é que tá. É meditação, mas é guiada. Então não é só meditação, é a meditação guiada. É mais ou menos como chocolate diet. Não faz muito sentido, são duas palavras que não casam. Mesma coisa a meditação guiada. O que eu quero dizer com isso é que ou é guiada ou é meditação. Porque a meditação pressupõe que não haja guiamento. O que é o guiamento da meditação guiada? É alguém falando na sua orelha o tempo todo, mandando você prestar atenção em inúmeras coisas, seja a sua condição física, seja a sua condição emocional, seja a sua condição mental, e passando comandos para que você não apenas reconheça essas partes de que você é feito, mas também para que você descontraia, relaxe cada uma dessas partes. Então o guiamento em geral ele começa por um relaxamento corporal guiado, para que você descontraia todos os músculos do corpo, em especial pescoço, ombros, o rosto, que tende a acumular muita tensão e tende a expressar muita tensão. E uma vez que você tenha obtido um bom nível de relaxamento corporal, esse guiamento da meditação guiada passa para o próximo passo, para o próximo estágio, que é relaxar a mente. Às vezes, isso passa por uma identificação, por uma observação das próprias emoções, dos pensamentos relacionados às emoções e depois aos pensamentos de um modo geral, de modo que os pensamentos se aquietem. A maior parte da agitação mental não está relacionada à quantidade de pensamentos que a gente tem e alimenta ao longo do dia, mas principalmente à circulação incessante, ao movimento incessante desses pensamentos na nossa tela mental. Então faz sentido produzir relaxamento mental, assim como faz sentido produzir relaxamento corporal. Mas estamos aqui falando só de meditação guiada. Esse guiamento, como eu já disse, não tem nada a ver com meditação. A meditação é uma prática silenciosa, de preferência isolada, de preferência solitária, ou seja, você se fecha no seu quarto, você se tranca no seu quarto, você entra num armário e se fecha ali. Você vai para um canto em que você não vai ser interrompido de forma alguma, você desliga o seu celular, você avisa, caso você tenha outras pessoas na sua casa, você avisa, olha, nos próximos 30 minutos eu não quero ser interrompido, eu não posso ser interrompido de forma nenhuma, pode cair um meteoro na casa, não me chamem. Essa é a condição essencial para a meditação. Você tem que se isolar, você tem que ficar sozinho, você tem que ficar em silêncio. Você tem que reduzir ao mínimo possível os estímulos sensoriais. E uma vez que você realize tudo isso, você está pronto para meditar. Você criou o ambiente necessário para a sua prática de meditação. Logo, não cabe em nenhuma prática de meditação uma pessoa que não vai estar meditando, que vai estar ali de olhos abertos, lúcida, atenta a você mesmo, falando para você o que é que você deve fazer. Pense nisso, pense naquilo, imagine isso, imagine aquilo. Relaxa o corpo, relaxa o pescoço, relaxa as mãos, relaxa a testa. Depois, deixe os pensamentos passarem. Imagine que você está num lugar bonito, agradável. Enfim, estas coisas podem produzir relaxamento corporal e relaxamento mental, e essas duas formas de relaxamento são maravilhosas, são extremamente importantes, mas elas não pertencem ao campo da meditação. Elas pertencem ao campo da preparação para a meditação. Relaxar o corpo é condição necessária para você meditar. Logo, é algo que você vai fazer antes de meditar.
relaxar os pensamentos, relaxar a mente, começar a aquietar a mente, descontrair, abdicar daquela tensão mental e emocional que a maioria das pessoas carrega o dia inteiro, isso também é maravilhoso, é necessário, é importante, mas é condição para a meditação. É requisito para a meditação, não é meditação. Muitos professores de meditação, naquele esforço admirável para aproximar os seus alunos de um hábito de meditação, dizem para os seus alunos, olha, medita enquanto você estiver lavando a louça, medita enquanto você estiver passando roupa, medita enquanto você estiver dirigindo, medita enquanto você estiver tomando banho, medita enquanto você estiver escovando os dentes, medita enquanto você estiver fazendo suas necessidades no banheiro, medita enquanto você estiver scrollando redes sociais. Estou forçando a barra aqui, né? Muitos desses professores insistem que é possível meditar fazendo outras coisas. Medite caminhando. Inclusive, existe uma prática no Zen budismo, né, em grupos de meditação Zen budista, que consiste em caminhar com extrema lentidão e fazer dessa caminhada uma prática de meditação. Eu vou ser bem direto aqui. Nada disso faz o menor sentido. Eu entendo qual é o propósito desses professores, entendo qual é o propósito dos mestres Zen, quando eles propõem a prática do Kinhin, que é justamente a prática da meditação caminhando, entre aspas. Mas nada disso faz sentido como meditação. Nada disso vai colocar o praticante em meditação, porque todas essas coisas implicam atividade mental e corporal, e se o corpo e a mente estão ali trabalhando para realizar uma tarefa específica, é claro que isso impede a meditação. Meditação é entrega ao silêncio. E se o seu corpo e a sua mente estão trabalhando para realizar tarefas específicas, não existe entrega ao silêncio. Existe entrega à atividade. Existe um exercício de atenção, de focalização. Assim como nos exemplos anteriores, essas práticas são excelentes como preparações para a meditação. São práticas que realmente vão intensificar a sua capacidade de concentração, sua capacidade de manter o foco em uma única ação, em uma única atividade. E foco mental é o começo da meditação, é o primeiro passo da meditação. Dharana, como eu explico no meu curso, que é justamente concentração em sânscrito, é o primeiro nível da meditação. Algumas pessoas classificariam até como uma preparação para a meditação de fato, mas tradicionalmente se classifica como o primeiro estágio da meditação. Essas práticas, medita lavando louça, medita tomando banho, etc., são formas de você começar a exercitar o foco mental. São formas de você exercitar a atenção plena. E são formas, portanto, muito úteis para quem quer passar para a meditação. Mas não são meditação de forma nenhuma. Nem mesmo o Kinhin, que é a meditação caminhando, né, entre aspas, ainda que esteja muito inserida, né, se originou dentro de uma tradição meditativa poderosíssima, né, que é o Zen budismo, mesmo assim é uma prática de atenção, não é uma prática de meditação. Meditação é sentar, fechar os olhos e ficar quieto, parado, imóvel, observando os pensamentos e permitindo que os pensamentos se dissolvam como nuvens que passam e que vão embora. Isso é meditação, em termos práticos.
Dos 5 exemplos que eu decidi trazer para este vídeo, talvez este seja o mais fácil de compreender. O Yoga Nidra, que é uma prática que vem de alguns sistemas modernos do yoga, é uma prática de relaxamento corporal e mental. Muito semelhante às meditações guiadas, as chamadas meditações guiadas. Só que no Yoga Nidra existe uma intensificação do relaxamento. Daí o nome, né? Yoga Nidra. Nidra é sono em sânscrito. Então alguns chamam de o sono do yogi. É uma forma de você relaxar profundamente o seu corpo e a sua mente para encontrar estados de quietude que vão ser muito úteis e importantes dentro da prática do yoga. E também dentro da prática da meditação. Então, quem realiza Yoga Nidra certamente vai estar muito bem preparado para meditar. Mas não é meditação. Yoga Nidra é quase igual às meditações guiadas que vocês encontram por aí. Talvez com algumas diferenças muito sutis, como, por exemplo, referências a tópicos, a conteúdos que são específicos do yoga. O objetivo também é um pouquinho diferente. O objetivo da meditação guiada é colocar o praticante em meditação, ainda que isso não aconteça. Já no Yoga Nidra, o Yoga Nidra não se propõe a ser uma meditação. A proposta é um pouco diferente, mas algumas pessoas, muitas vezes, acabam entendendo que aquilo também é uma prática de meditação. Porque, afinal de contas, se Yoga Nidra e meditação guiada são quase iguais, se a meditação guiada é meditação, por que Yoga Nidra não é meditação? Então, na cabeça dessas pessoas, no entendimento dessas pessoas, tanto Yoga Nidra como meditação guiada são práticas de meditação. E como eu estou explicando aqui nesse vídeo, nenhuma das duas é meditação de fato. E o último é a contemplação, a observação. Aquele exercício de você parar diante de uma paisagem bonita, você se senta ali, fica só observando, só olhando, deixando a mente devagar, a mente se conectar com a contemplação daquela paisagem bonita. Ou, às vezes, pode ser uma conexão com uma música muito tranquila e agradável, ou uma conexão com uma fragrância. Enfim, eu me refiro aqui, quando eu falo de contemplação, eu me refiro a esse exercício de direcionar a sua atenção para algum objeto que estimule a sua mente sensorialmente. Ou seja, aquilo que você está observando provoca um estímulo sensorial que é benéfico, que facilita a construção da concentração, facilita o estabelecimento de um foco. Aqui a gente entra num campo que é muito parecido com o da tal da meditação lavando louça, meditação caminhando, meditação tomando banho. São exercícios de contemplação, são exercícios de observação. Aqui talvez seja um ponto um pouco controverso, porque, como eu disse, muitos desses exercícios de contemplação são exercícios de focalização, são exercícios de concentração. E por serem exercícios de concentração, eles já se constituem como o primeiro passo da meditação. Como eu explico no meu curso, meditação se divide em 3 níveis. O primeiro nível é concentração, segundo nível é meditação sem esforço, ou meditação plena, como queiram chamar. E o terceiro passo é meditação profunda, ou avançada, ou dissolução, ou êxtase, ou, enfim, existem alguns nomes diferentes que são utilizados para se referir ao terceiro e último estágio da meditação. Para algumas pessoas, esse primeiro nível da meditação ainda não é meditação, porque ele é tão simples, ele é tão palpável, que não chega a ser um mergulho efetivo no silêncio. Você ainda está prestando atenção em alguma coisa que não está em você. Você ainda está prestando atenção em um som, em uma imagem,
em uma imagem que você criou na mente. E por isso, para algumas pessoas, e eu tendo a concordar com essa leitura, este primeiro passo da meditação não seria meditação realmente. É o caso da contemplação. Você tem, às vezes, um refúgio que é muito agradável, que permite você ver uma paisagem aberta ali, bastante ampla. Você se senta ali, às vezes você está num dia que a mente está um pouco cansada, um pouco agitada, um dia que foi muito problemático, você se senta ali, você observa aquela paisagem, pode ser uma paisagem montanhosa, uma paisagem costeira, aquela linha do horizonte, o oceano indo embora para o infinito. Aquilo traz uma paz significativa para muitas pessoas. Aquilo realmente aquieta a mente. Esse exercício de contemplação, ele se assemelha muito às práticas meditativas efetivas. Mas é complicado dizer que isso é meditação. Eu tendo a dizer que não é. Muitos mestres tendem a dizer que isso não é. Contemplação é contemplação. Se fosse meditação, chamaria meditação de fato. Mas se é chamado contemplação, significa que você está conectado com alguma coisa que está fora. A meditação é uma introspecção. A meditação é um olhar para dentro. A meditação é um perder-se num silêncio que não é o silêncio acústico, é o silêncio interior. A contemplação segue numa direção diferente. Ainda tem elementos de extroversão. Ainda tem elementos de conexão com o que está fora. E por causa disso, não pode ser meditação. Pelo menos na definição que eu estou usando aqui e definição que eu uso ao longo do meu curso. Como eu disse, é controverso, porque para muitas pessoas a sensação de estar meditando vai ser muito forte. E às vezes a pessoa pode entrar muito naturalmente na meditação por meio de exercícios de contemplação. Então, faço aqui uma ressalva nesse quinto item, que ele está ali com um pezinho na meditação. Ele pode não ser meditação dentro da explicação que eu trago neste vídeo, mas, ok, ele está ali já fazendo um gancho para você seguir para a meditação.